Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa reunião, agora com quórum efetuado. Inicialmente, essa nossa 12ª reunião extraordinária deliberativa da DEC de 2022, nesse nosso 5 de setembro, nesse horário das 10h30 às 11h30. Passo a palavra, saúdo a todos, né? Primeiramente, em ordem alfabética, como fizemos em todas as nossas reuniões. Eu vejo se tem alguma mensagem no chat, por gentileza. Parece que sim. O Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor de ouvidoria, o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de transportes e rodovias e travessias, ao nosso diretor Norio O'Hara, nosso diretor de energia, ferrovia e saneamento e gás canalizado, e também o nosso diretor, Haroldo Luna Cavalcante, diretor de Administração Sistêmica. Saúdo também o nosso advogado-geral regulador e procurador de Estado, Dr. Felipe Tomás Borges. Saúdo a Leia, nossa chefe de gabinete, e também saúdo a nossa assessoria de comunicação através da Débora, que está acompanhando a nossa reunião. Abro a palavra aos demais diretores para que possamos nos saudar e também aproveitando para testar nossos equipamentos de som e áudio. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transportes, rodovias, travessias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia, saneamento, ferrovia e gás, Wilber Norio O'Hara, diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, Felipe Borges, nosso advogado-geral regulador, procurador de Estado, a Leia, chefe de gabinete, a nossa assessoria de comunicação que acompanha a realização desta reunião deliberativa extraordinária. Cumprimento a todos que vierem assistir a este vídeo da gravação da reunião e desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, diretores reguladores. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Leia. Que tenhamos uma excelente reunião extraordinária. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norio O'Hara, cumprimentar o procurador de Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador, cumprimentar a Leia, chefe de gabinete, cumprimentar a todos os servidores da AGER em nome do diretor de administração sistêmica, cumprimentar a todos que vieram assistir posteriormente essa reunião deliberativa, que tenhamos um excelente dia de trabalho. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de energia. Está sem microfone, Haroldo. O Felipe está falando aí, ele está sem som. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Agora ficou bom. Eu vou falar perto do microfone para não ter risco de não ouvir, tá? Bom dia, novamente, então, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Wilber Norio O'Hara. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante. Bom dia, Léa, nossa chefe de gabinete. Bom dia ao pessoal da comunicação. Bom dia a todos os servidores da AGER, que temos uma excelente reunião deliberativa. Bom dia, presidente Luiz Nespolo. Bom dia, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor de ouvidoria. Doutor Norio O'Hara, diretor de energia, saneamento e gás. Doutor Paulo Henrique Guimarães, diretor de transportes e rodovias e balsas. Doutor Felipe Borges, nosso procurador do Estado e advogado-geral. A Leia, chefe de gabinete. E a comunicação que acompanha essa reunião, equipe técnica e servidores que posteriormente venham assistir essa reunião de forma gravada. Um ótimo dia para todos, ótima reunião
para nós. Bom dia a todos, iniciando pelo diretor-presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo, bom dia. Diretores reguladores da AGER, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor de ouvidoria, diretor Norio O'Hara, diretor de energia, ferrovia e saneamento, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de transportes e rodovia, diretor de Administração Sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, cumprimento o doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador e procurador-geral do Estado, Felipe Tomás Borges, através da Débora e tua equipe de comunicação, e cumprimento todos os servidores da AGER e a todos que vierem assistir essa reunião extraordinária, que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado a todos. Invocando a presença divina, partimos para a nossa pauta, iniciando pelo número 1, que trata-se da GERPRO 2022-00592, o processo físico é o 351-205-2021, da União Transporte e Turismo, o assunto é termo de notificação de autuação, número 0533, o voto é vista, a pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria, o qual passamos a palavra. Presidente, bom dia novamente. Antes de apresentar o voto, eu queria fazer um pedido de esclarecimento a Vossa Excelência. Ao receber a pauta, eu observei que os processos foram elencados, né? E aí eu fiquei tentando entender quais foram os critérios estabelecidos por Vossa Excelência para relacionar os processos nessa reunião. E aí eu tentei entender se era por antiguidade, entendi que não, porque na reunião ocorrida em 1º de setembro, os processos do diretor-ouvidor foram transferidos para esta reunião, né, em razão do meu pedido, portanto, eles não estão em primeiro lugar na reunião. Aí fiquei tentando entender se era em razão da resolução 01/2012, que lá no artigo 14 disciplina a ordem de precedência dos processos, inclusive o sorteio de relator, que deve ser por último. E aqui na pauta dessa reunião, os itens 9, 10, 11 e 12 tratam de sorteio de relator e eles estão antes dos processos do diretor-ouvidor. Então, eu queria só que o senhor pudesse esclarecer, para que eu, ciente dos critérios que o senhor está utilizando, possa me comportar de maneira adequada, para entender como é que está sendo pautada a relação dos processos. Por gentileza, presidente. Claro, o senhor foi muito feliz na explanação, doutor José. Seguindo o critério, temos sim o critério da antiguidade, mas ele não é superior ao critério 14 da nossa resolução, que eu vou pedir para abrir e ver se é só o 14, mas seguimos, teoricamente, o que é previsto na nossa resolução 001, que disciplina todas as reuniões da DEC. Então, vamos repisar, talvez se é só o 14 ou tem outros, né? É o 14 mesmo, Alé? A Leia está dizendo que a chefia de gabinete seguiu o especificado no 14. Caso o senhor tiver alguma questão de ordem sobre algum, pode conversar, porque aí o sorteio de relator ele é predominante às comunicações diversas, aquilo que não tem processo instruído com voto de relatório. Então, quando o senhor coloca ali por último, veja que o último, conforme está em tela, trata-se do item 5, que é comunicações diversas da diretoria executiva. Se tiver alguma dificuldade no entendimento ou mais algum esclarecimento, podemos pedir ajuda do Dr. Felipe, se persistir, mas teoricamente seguiu essa ordem, e caso o senhor tenha percebido qualquer incongruência, é justo e perfeito que eu faça para que a gente possa ajustar. Não, presidente, era só um pedido de esclarecimento, né, como eu disse, não era questão de ordem, aí eu vou analisar posteriormente, e se for necessário, faço algum encaminhamento por e-mail, pedindo... caso a gente não consiga dar conta de todas as pautas no dia de hoje, tá? Então, vamos passar aqui a analisar. Só uma questão de ordem, presidente. Eu solicitei a fala. Eu acho que o diretor Zé Rodrigues já apontou aí que 3 ou 4 processos estão fora da ordem estabelecida, que seria o item 9, e esse aí já daria para ajustar, conforme fala do próprio diretor Zé Rodrigues, e eu acho que ele está correto. Porque esse é um sorteio de relator, esses deveriam ir para o final. 9, 10, 11,
Diretor Paulo, só eu vejo que tem 12 vários minutos. assuntos do diretor José que não vieram com processo e com voto, então, com relatório e voto. Então, teoricamente, são assuntos gerais, por isso que eles ficaram para posterior, no entendimento da chefia de gabinete. Sem prejuízo na nossa análise aqui, que se julgarmos que os assuntos que ficaram para posterior, que eu entendi que o doutor José vai julgar, que seriam não gerais, entende? Estaria no item 5 como Entendi, comunicações diversas, tá? entendi Então, o embora critério. o doutor foi muito firme falando que o último item era sorteio do relator, na verdade, projetamos aí para tirar a dúvida e, caso requeira, colocamos o doutor Felipe para nos ajudar, porque eles não vieram... Não, entendi, presidente. É que eu pensei que tinha algum outro processo que estava para julgamento também, posterior. Aí foi um equívoco meu. Tá bom. Isso, por gentileza, também avalie, caso julgar algum que tenha que subir, nós fizemos a qualquer tempo, tá? A análise devida e fizemos a adequação, sem prejuízo aos temas. Agradeço o entendimento de todos, devolvo a palavra ao doutor José, quanto ao item 1, doutor José. Fique à Peço vontade. gentileza aí para tirar a projeção, presidente, para eu poder colocar o voto em tela. Perfeito. Um minuto só, já. Perfeito. Indagos estão conseguindo enxergar? Enxergando bem, doutor. Tá bom. AGE Pro 2022, 592, processo físico 35.1205/2021, interessado União Transporte e Turismo Limitada, auto de infração 2352, voto vice, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Trata-se de processo administrativo que teve origem com a autuação do termo de notificação de autuação TN 0533, emitido pela Fiscalização de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, realizado pela AGE. No referido termo de notificação, restou especificado que a empresa encontrava-se transportando 34 passageiros em pé, o que, segundo a análise do agente fiscal da AGE, caracteriza excesso não permitido pela legislação. O enquadramento legal foi definido como sendo o artigo 55, inciso 2, a linha M da Lei Complementar 432 de 2011, sendo lavrado o termo de notificação em 3 de agosto de 2021. Após a manifestação da empresa, esta agência, por meio do seu coordenador regulador de transportes rodoviários, entendeu pela emissão do auto infração 2352 com a seguinte capitulação legal. Artigo 55, inciso 2, a linha M. Constando na observação transporte de passageiros com excesso não permitido pela legislação. Por tudo que consta dos autos, cumprimos inicialmente analisar o seguinte. Artigo 55, inciso 2, a linha M, descreve a seguinte infração. A penalidade de multa terá seu valor fixado com base na unidade padrão fiscal, observadas as tipificações e graduações abaixo descritas, sendo aplicado aos infratores. Inciso 2, no valor de 30 unidade padrão fiscal, nos casos de letra M, inobservância de qualquer exigência desta lei complementar, decretos, resoluções ou demais normas sobre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Logo, a empresa hora interessada foi autuada por inobservância de qualquer exigência da referida lei complementar, decreto, resolução ou demais normas sobre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Segundo o termo de notificação de autuação 0532, os fatos foram assim descritos. Transporte de passageiros com excesso não permitido pela legislação, flagramos em loco 34 passageiros em pé, conforme fotos em anexo. Cabe aqui a primeira análise do termo de notificação, frente às defesas e recurso protocolizado pela empresa autuada, ou seja, o enquadramento legal, a linha M, inciso 2 do artigo 55 da Lei Complementar 432 de 2011, é a norma que necessita de outra norma complementar, visto que ao manifestar que a empresa agiu com inobservância de leis, decretos, resoluções e demais normas, o autuado tem o direito de saber qual norma foi infringida, para que seja-lhe assegurada mais ampla defesa. Todavia, observamos que apenas foi informado que existia 34 passageiros em pé, sem contudo informar qual norma encontrava-se desatendida, devendo ser lembrado que não se trata de transporte rodoviário com venda de passagem, e sim transporte de característica urbana, onde é admitido o transporte de passageiros em pé. Lógico que devemos respaldar por critérios objetivos a superlotação. Não cabe aqui o Estado autuador deixar ao encargo do autuado descobrir qual norma infringiu, mesmo considerando que as normas são devidamente publicadas e entende-se que a partir da publicação deve ser de conhecimento das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Ao acusar, no caso, ao autuar, deve o Estado deixar clara a norma transgredida, o que no presente caso não ocorreu.
Deve ser ainda ressaltado que no parecer técnico para a GER-MT-CRTR, número 337/2021, a Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário manifestou o seguinte: nessa oportunidade, saneadora, retificamos o enquadramento legal da multa aplicada no TNA 0304/2021, que no lugar do artigo 55, inciso 2, a linha M, deve constar artigo 55, inciso 3, a linha A, ou seja, o parecer técnico da CRTR buscou retificar a autuação, informando que ela estaria agora nos seguintes termos. Artigo 55, inciso 3. No valor de 55 unidades padrão fiscal do Mato Grosso, no caso de, a linha A, transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada ou comercialização de passagens para uma mesma data e horário de viagem, além da capacidade do veículo. Não obstante a CRTR informar em seu parecer que desde a publicação da Resolução 02/2020 não é permitido transporte de passageiros em pé, em nenhum momento o termo de notificação de autuação consta qualquer informação acerca da citada resolução. Como se não bastasse, ao ser emitido o auto infração 2352, juntado às folhas 49, foi mantida a mesma capitulação do artigo 55, inciso 2, a linha M da Lei Complementar 432, ou seja, a mesma tipificação que necessita de demonstração de descumprimento a outra norma. Ressalte-se também que a decisão do diretor regulador de transporte e rodovia, juntado aos autos às folhas 67 e 69, foi fundamentada no mesmo dispositivo da autuação. Não obstante, o bem elaborado parecer da Advocacia Geral Reguladora, manifestando que a autuada deve se defender dos fatos e não da capitulação legal. É certo que tal entendimento é princípio comezinho do direito penal e processo penal. Na esfera administrativa, especialmente no presente caso de fiscalização em loco, o do serviço de transporte coletivo de passageiros, ocorrendo a infração prevista na legislação, o agente elaborará o auto infração, sendo que tal obrigação do agente, no caso específico, o fiscal da GER, é registrar os fatos por ele observado, enquadrando dentro das tipificações de condutas estabelecidas pela legislação, caracterizando um ato administrativo vinculado, ou seja, e não permite liberdade de escolha ou juízo de valor. Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais. Auto-infração nulo, inexigibilidade da multa, deve ser declarada a nulidade do auto-infração e, por conseguinte, reputada inexigível a multa aplicada pela fiscalização do MTE, quando comprovada a capitulação errada da infração cometida, não corrigida a tempo e modo na via administrativa, TRT 3, RO 00104358720185030068 Relator Luiz Antônio de Paula Ienácio, data de julgamento 28/10/2018, 11ª turma. Deve ainda ser observado que o já referido parecer jurídico também trouxe a capitulação de infração no artigo 55, inciso 3, a linha A, da Lei Complementar 432/2011, assim como o parecer técnico da CRTR. Mas diferente do termo de notificação de autuação 0532 e do auto de infração 2352 e do fundamento da decisão a qual hora se recorre. Por certo, tais contradições dentro do mesmo processo dificultou a ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo. Vejamos a jurisprudência. Ementa, apelação civil, ação declaratória de nulidade de ato administrativo, multa, alvará de funcionamento, desconformidade com a atividade, auto-infração genérico, vício de forma, dificuldade para ampla defesa, instrução normativa, alvará, compatibilidade com a atividade. Uma empresa não pode funcionar sem antes obter o alvará de funcionamento, que será concedido ou renovado mediante preenchimento dos requisitos legais. A licença para o exercício da atividade econômica, exteriorizada pelo alvará de funcionamento, é indispensável ao desempenho da atividade e deve ser concedida ao interessado sempre que preenchidos os requisitos legais. O exercício de atividade não residencial desenvolvida deverá se conformar à licença, inclusive quanto ao uso licenciado. A descrição da genérica de suposta infração representa vício sobre o aspecto formal do ato administrativo, não passível de convalidação, por se tratar de elemento essencial à sua validade, de modo que a generalidade, que importa na dificuldade de defesa do suposto infrator, torna o ato administrativo nulo. Caso o estabelecimento não possua licença de funcionamento, a administração poderá aplicar as penalidades previstas na lei e até mesmo interditar o exercício da atividade. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relator Renato Dresch, data de julgamento 10 de fevereiro de 2022, 4ª Câmara Civil. Apenas a título de exemplificação, quando uma empresa é autuada pelo não envio do boletim de passageiros, a ação determinada por uma resolução da agência, a capitulação legal do artigo 55, inciso 3, a linha G, informando no mesmo modo de infração de descumprimento da respectiva resolução.
No presente caso, o auto de infração deveria constar qual resolução da AGER a empresa estava descumprindo, ou seja, a resolução 02/2020, visto que a capitulação da multa necessitava de complementação. Posto isso, após detida análise do auto e com fundamento nos princípios de ampla defesa, esculpido na Constituição Federal e fundamentos aqui expostos, voto pelo recebimento do recurso por tempestivo e no mérito pelo seu provimento no sentido de anular o auto de infração 2352 por erro e ausência de informação na capitulação da multa expedida. É como voto, senhores diretores. Estou encaminhando o voto por e-mail, senhor presidente. Ok. Passamos a coletar o voto dos demais diretores, em ordem alfabética, como é costumeiro em nossos processos, e faltam votar o diretor Noril e diretor Paulo. Seguindo em ordem alfabética, diretor Paulo, como é que o senhor vota em relação ao item 1 de nossa pauta? Pois bem, presidente, abro divergência do relator, tendo em vista que já proferiu uma decisão monocrática em que pese existir essa divergência com relação à capitulação, entendo que esse vício não era um vício suficiente para anular o auto. Existem fotografias com relação à superlotação e coaduno que a recorrente não se ateve à defesa dos fatos, então, com fundamento no parecer CGAC 271 e AGR 047, eu voto pela manutenção do ato, tendo em vista que o fato da superlotação ocorreu e tem provas robustas nos autos, com fotografias, inclusive, da superlotação. É como voto, senhor presidente. Diretor Paulo, só para ficar claro, a sua divergência é com o relator do voto vistas, e junto com o relator natural, que nesse caso fui eu, né? Natural não, sorteado. Presidente, eu não me recordo como o senhor votou, porque eu acho que já... eu votei pela manutenção do auto. Isso, eu voto pela manutenção do auto. Uhum. Com fundamento aí na decisão monocrática anteriormente proferida, com fundamento nas fotografias elencadas e também entendendo que os vícios apontados, eles não são suficientes para anulação do auto de infração e tendo em vista que a empresa não se manifestou com relação aos fatos e com fundamento no parecer da GR número 271-047, CGAC. Perdão, falei ao contrário aqui. Parecer CGAC 271 e 047 da GR. Eu voto pela manutenção. Para que não haja dúvida, a chefe de gabinete colocou o voto da reunião anterior, que foi apresentado por esse diretor-presidente, que era relator. Então, o senhor está votando com o relator e divergindo do relator do voto vistas. Isso, presidente, isso. Perfeito. Doutor Noril, o seu voto em relação ao item 1? Presidente, o senhor votou pela manutenção do auto? Presidente? Presidente? Sim, sim. O senhor votou pela manutenção. Vamos projetar o meu voto para que não persista dúvida. Um minuto só. Vou pedir que busque meu voto e resgate um pouquinho, doutor Noril, para que não tenha dúvida e fique registrado, né? Vamos resgatar o voto. Pode ser só o finalzinho ali, só para eu ver. Só o final, sim, como eu voto. Porque se a GR votou também por... Está em tela. Eu vou fazer a leitura rapidamente para que não tenha prejuízo. Por tudo exposto, manifesto o recebimento do presente recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínseco e extrínseco do mérito, voto pela manutenção do ato infracional, termos do ato retificados pela CRTR, atual SRTR, folha 47, com a nova capitulação descrito no artigo 55.3a da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que as alegações do recorrente não prosperam em razão da prova material, que é o que o diretor Paulo, e da boa-fé do agente fiscal, as fotos, né? Em vista disso, tendo em vista que o recorrente se manifestou pela aquiescência de nova capitulação, 56.2, em termos das retificações 47, se proceda pela SR juntada aos autos do auto de infração 2352, com a nova capitulação dos termos 55 da Lei Complementar 432 e a devida adequação dos valores da DAR correspondente ao valor da multa. Foi assim que me expressei no voto. Presidente, e considerando que o diretor Paulo também falou que a AGR opinou pela manutenção do auto de infração, eu também voto com o relator, presidente.
Perfeito. Nesse caso, vai ficar expressado em nosso extrato que, por maioria, né, vai constar o voto do diretor do José, o diretor da presidente, e por maioria a DEC, então, vota pela manutenção. Seguimos para o nosso item 2 de pauta, que trata-se do AGERPRO 2022-01348, rumo Malha Norte S.A. O assunto é REID, Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura. É um voto vista, a pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria, a qual eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores diretores, indago se o voto está aparecendo para os senhores. Tudo bem, doutor? Apareceu agora. Então vamos lá. Processo AGEPRO 2022-01348, interessado rumo Malha Norte S.A., assunto REID, Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Relator, do voto vistas, diretor regulador de ouvidoria. Trata-se de processo que foi aberto na AGER em 12 de maio de 2022, em razão de um e-mail encaminhado por luisa.leite@rumolog.com, onde consta um documento / apresentação da empresa Rumo Malha Norte, intitulado Gerência Executiva de Regulação, Patrimônio e Projetos Especiais, que trata resumidamente do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, com 2 portarias publicadas pelo Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Superintendência de Transporte Ferroviário, sem requerimento da empresa interessada. Em reunião administrativa realizada em 5 de julho de 2022, a diretoria executiva colegiada decidiu. Item 9, AGERPRO 2022-01348, portaria de declaração técnica, rumo Malha Paulista S.A., do compromisso contratual de concessão e seu efetivo cumprimento, declarar para fins de habilitação ao regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura, REID, o cumprimento pela concessionária Rumo Malha Paulista S.A., RMP, dos requisitos previstos no artigo 6º da portaria 512, de 27 de setembro de 2018, do Ministério da Infraestrutura. Pauta solicitada pelo presidente regulador, a diretoria executiva colegiada da AGER decide por unanimidade determinar que a chefe de gabinete anexe a minuta de portaria o processo e encaminhar o processo para a SEE, REE para os devidos atestos legais. Após as devidas instruções, incluir na pauta da diretoria para deliberação. Manifestação técnica número 00062, 2022, SRE AGER, de 12 de julho de 2022, as folhas 19 e seguinte, afirma que, devido o projeto apresentado pela Rumo Malha Norte S.A. não atender o artigo 5º, inciso 3, da portaria número 105, de 19 de agosto de 2021, recomenda-se que a AGER não emita a declaração técnica solicitada pela empresa, pois a declaração da AGER tem que ser nos moldes do artigo 6º, inciso 1, da portaria 105, de 19 de agosto de 2021, abaixo reproduzido. Artigo 6º. A declaração técnica de agência reguladora ou órgão competente prevista no inciso 5 do artigo 5º da portaria deverá 1. Atestar que os custos do projeto foram estimados levando-se em consideração a suspensão prevista no artigo 2º do decreto 6.144 de 2007, inclusive para cálculo de preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas conforme disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º do decreto 6.144 de 2007. Por e-mail do procurador do Estado e advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, em 12 de julho de 2022, também se manifesta às folhas 63 na direção da necessidade de apresentação de novo plano de investimento, retificado com as estimativas de impacto da aplicação do REID, se não vejamos. Trago aqui o conteúdo do e-mail do Dr. Felipe, destinado a Janice ao presidente. Boa tarde. Ao que parece, na proposta comercial da Rumo, os impactos da aplicação do REID não foram considerados, de modo que não houve apresentação de valores com suspensão de PIS e COFINS. Isso induz à conclusão de que no estudo de viabilidade técnica e econômica, a equação da proposta estava alicerçada em parâmetros onde não estavam presentes as consequências do benefício fiscal em apreço. Nesse caso, portanto, não se revela possível o atesto da agência regulatora incidindo a regra do parágrafo 3º, os parágrafos 3º e 4º do artigo 6º da portaria 105 de 2021 do Ministério da Infraestrutura. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de cumprimento do inciso 1 do caput, a agência reguladora ou órgão competente deverá informar se o impacto da aplicação do REID foi considerado. Inciso 1.
no procedimento de licitação da outorga. 2, nos estudos de viabilidade técnica e econômica. Ou 3, consignado como obrigatório no edital do certame. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de aditamento contratual, mediante a aprovação de novo plano de investimento, é possível a adesão ao regime, mesmo que seus impactos não tenham sido considerados no respectivo estudo de viabilidade técnica e econômica, desde que seja ressalvada a necessidade de comprovação, ao final da execução dos investimentos, de que houve dispêndio equivalente ou superior ao originalmente aprovado pela agência reguladora, competente e consignado no termo aditivo, sob pena de se fazer necessária nova recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Logo, para que a autorizatária faça jus ao benefício fiscal do REID, deverá apresentar novo plano de investimentos, retificado com as estimativas de impacto da aplicação do REID, sendo formalizado mediante termo aditivo ao contrato de adesão, respeitados os requisitos constantes no parágrafo 4º acima transcrito. Após, e uma vez devidamente regularizada a proposta comercial, revelar se há possível atesto da AGER, nos moldes do artigo 6º da portaria 105 do Ministério da Infraestrutura. Termina o e-mail do Dr. Felipe. Em data posterior, consta nova manifestação do mesmo doutor Procurador de Estado e advogado-geral regulador, Dr. Felipe, agora às folhas 74, onde o mesmo afirma que, após reunião online com os representantes da companhia Rumo S.A., realizei uma nova leitura. A habilitação ao regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura REID abrange projetos de infraestrutura de transportes. A definição do termo projeto é considerado aquele que refere a obras, em conjunto de obras, incluindo instalações, bens ou equipamentos relacionados ao mesmo contrato, instrumento, outorga ou empreendimento. Em outras palavras, a repercussão da incidência ou suspensão de PIS e COFINS no projeto não enseja a apresentação de um novo plano de investimento, quando o referido projeto já estava contemplado na proposta comercial da empresa. Trata-se somente de um benefício tributário oferido em momento posterior ao firmamento do instrumento da outorga, contrato de adesão. Logo, em não se tratando de um novo plano de investimentos, pois não há propriamente alteração da proposta, mas mera redução de cálculo em razão do benefício fiscal, não é o caso de se aplicar para o parágrafo 4º do artigo 6º da portaria 105 de 2021, sendo desnecessária a formalização de termo aditivo para o caso em questão. Encerro o e-mail. Através do despacho 06871 de 2022 SRE, de 15 de agosto de 2022, as folhas 77 da lavra da superintendente Janice Alves, da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, a mesma muda o entendimento e afirma que, considerando que a informação grifada no parágrafo anterior está contida na carta 0644-GREG 2022, folha 67 e 69, dos autos, portanto, considera atendida a condição para que a AGER conceda o atesto à concessionária. Posteriormente, foi juntada aos autos uma minuta de portaria, folha 78, cujo objeto é declaração técnica Rumo S.A. do compromisso contratual de autorização e seu efetivo cumprimento. Resolve. Artigo 1º, declarar para o fim de habilitação do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura REID o cumprimento pela concessionária Rumo dos requisitos previstos no artigo 6º da portaria número 105, de 19 de agosto de 2021 do Ministério da Infraestrutura. Parágrafo único. A declaração de status caput deste artigo é válida apenas para os projetos descritos em epígrafe que visam a construção do trecho prioritário da ferrovia, constante do contrato de adesão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Na sequência, o presidente regulador solicita a inclusão de pauta em reunião de diretoria executiva colegiada, folhas 80. O entendimento desse diretor é que nesta reunião deveria ter sido sorteado o relator para o processo. Ressalto que nesse processo específico não houve sorteio de relator, nos moldes que prevê a resolução 01/2012 da AGER. Também é importante salientar que dispõe o decreto 1463, de 16 de agosto de 2022, que trata da estrutura organizacional da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Artigo 3º, a estrutura organizacional básica da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, AGER, compreende as seguintes unidades administrativas. 2, nível de direção superior. 1.3, diretoria reguladora de energia, ferrovia e saneamento. Ou seja, na AGER existe uma área técnica responsável pela matéria em análise, e a mesma não se manifestou no presente processo, poderia ter sido solicitado pelo relator, caso houvesse sido sorteado para os presentes autos. Na reunião deliberativa ocorrida em 18 de agosto de 2022, o presidente regulador apresentou a minuta de portaria e solicitou deliberação dos diretores reguladores diante desse cenário. O diretor regulador de ouvidoria solicitou vistas do processo. Pois bem, para elucidar os fatos do processo e para melhor tomada de decisão, a diretoria executiva colegiada passa a trazer alguns fundamentos jurídicos. Decreto 6.144, de 3 de julho de 2007. Artigo 2º, o REID suspende a exigência da inciso 1, contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS, incidente sobre a receita decorrente da
Artigo 6º, o Ministério responsável pelo setor favorecido deverá definir em portaria os projetos que se enquadram nas disposições do artigo 5º, parágrafo 1º, para efeito do caput, e exclusivamente nos casos de projetos com contratos regulados pelo poder público, redação dada pelo Decreto 6.416 de 2008. Inciso 1. Os ministérios deverão analisar se os custos do projeto foram estimados, levando-se em conta a suspensão prevista no artigo 2º, inclusive para o cálculo de preço, tarifa, taxa ou receitas permitidas, sendo inadmissível projetos em que não tenha sido considerado o impacto da aplicação do REIT. 2. Os projetos que tenham contratos anteriores a 22 de janeiro de 2007, fixando preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas, somente poderão ser contemplados no REIT na hipótese de ser celebrado aditivo contratual, incorporando o impacto positivo na aplicação desse regime. Portaria 105, de 19 de agosto de 2021, artigo 1º. Ficam disciplinados por essa portaria os procedimentos e requisitos para aprovação de enquadramento e acompanhamento dos projetos para implantação de obras de infraestrutura e transportes para fim de habilitação ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura rede. Parágrafo 2º. Os projetos no setor pode previsto no parágrafo 1º, quando houver interesse para enquadramento no rede, deverão ser estruturados, levando-se em conta a suspensão do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, e da Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS, inclusive para o cálculo de preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas, sendo inadmissível projetos em que não tenha sido considerado o impacto da aplicação do REIT, conforme disposto no artigo 6º do Decreto 6.144, de 3 de julho de 2007. Artigo 3º, para efeito desta portaria, considera-se um projeto aquele que se refere a obras ou conjuntos de obras, incluindo instalações, bens e equipamentos relacionados ao mesmo contrato, instrumento de outorga ou empreendimento. Artigo 5º. A requerente deverá apresentar requerimento de aprovação de enquadramento de projeto para fim de habilitação à rede, de forma individualizada para cada projeto, na plataforma digital do Governo Federal, no sítio eletrônico www.gov.br, observadas as exigências dessa portaria, acompanhado dos seguintes documentos e informações. 1. Identificação e descrição do projeto, incluindo datas previstas de início e término, localização e identificação do engenheiro responsável técnico para a obra do projeto. 2. Justificativa do pleito, salvo nos casos de projetos regulados pelo Poder Público Federal. 3. Descrição simplificada dos investimentos pretendidos com as estimativas dos valores e bens e serviços de outros do projeto com incidência de PIS/COFINS e com suspensão do PIS/COFINS. 4. Identificação da pessoa jurídica titular do projeto, que inclui nome empresarial, CNPJ, endereço e, quando couber, número de instrumento de outorga com a sua data e término. 5. Declaração técnica da agência reguladora ou órgão competente, conforme disposto no artigo 6º dessa portaria, salvo nos casos de projetos não regulados pelo Poder Público. Artigo 6º. A declaração técnica da agência reguladora ou órgão competente previsto no inciso 5 do artigo 5º dessa portaria deverá: 1. Atestar que os custos do projeto foram estimados levando-se em consideração a suspensão prevista no artigo 2º do Decreto 6.144, de 2007, inclusive para o cálculo de preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas conforme disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º do Decreto 6.144, de 2007. E 2. Informar se o projeto apresentado para fim de enquadramento no REIT está contemplado no instrumento de outorga ou está relacionado ao serviço público prestado quando couber. Parágrafo 1º. A declaração técnica referida no caput, nos casos de projetos com contratos anteriores a 22 de janeiro de 2007, deve atestar também que o contrato incorporou o impacto positivo da aplicação do REIT em atendimento ao artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2, e ao artigo 6º, parágrafo 9 do Decreto 6.144, de 2007. Parágrafo 2º. Caso a solicitação seja de aprovação de projeto regulado pelo Poder Público Federal, esta será encaminhada ao Ministério da Infraestrutura, agência reguladora federal competente, para que forneça a declaração técnica, ficando a solicitante exclusivamente, neste caso, dispensada de realizar requerimento diretamente à entidade reguladora. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de cumprimento do inciso 1 do caput, a agência reguladora ou órgão competente deverá informar se o impacto da aplicação do REIT foi considerado. Inciso 1. No procedimento de licitação da outorga. 2. Nos estudos de viabilidade técnico-econômica. 3. Consignado como obrigatório no edital do certame. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de aditamento contratual mediante aprovação de novo plano de investimentos, é possível a adesão ao regime, mesmo que seus impactos não tenham sido considerados no respectivo estudo de viabilidade técnica e econômica, desde que seja ressalvada a necessidade de comprovação, ao final da execução dos investimentos, de que houve dispêndio equivalente ou superior ao originalmente aprovado pela agência reguladora competente e consignado em termo aditivo, sob pena
de se fazer necessária nova recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 7º, recebida a solicitação de aprovação de enquadramento do projeto, a Secretaria de Fomento e Planejamento e Parceria do Ministério da Infraestrutura procederá à verificação formal de documentos e informações apresentadas. Para esse diretor, resta clara à luz da legislação em vigor e diante das manifestações primárias, tanto da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, quanto da Advocacia Geral Reguladora, data máxima vênia, ambos tenham mudado de opinião ao longo da instrução processual, a necessidade de apresentação de um novo plano de investimentos. Diante do exposto, voto para que seja notificada a empresa Rumo Malha Norte S.A. para apresentar um novo plano de investimentos, obedecendo aos requisitos legais do artigo 5º, inciso 3 da Portaria 105, de 19 de agosto de 2021. B. Após a apresentação de um novo plano de investimento retificado com as estimativas de impacto da aplicação do REID, mesmo deverá ser analisado pela Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos. C. Deverá ser ouvida no processo a Diretoria Reguladora de Energia, Ferrovia e Saneamento. D. Por derradeiro, mas não menos importante, deverá ser formalizado pelo poder concedente um termo aditivo ao contrato de adesão, respeitados os requisitos constantes no artigo 4º e 6º da Portaria 105 de 2021 do Ministério da Infraestrutura. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de aditamento contratual mediante aprovação de plano de investimento, é possível a adesão de regime, mesmo que seus impactos não tenham sido contemplados no respectivo estudo de viabilidade técnica e econômica, desde que seja ressalvada a necessidade de comprovação, ao final da execução dos investimentos, de que houve dispêndio equivalente ou superior originalmente aprovado pela agência reguladora competente e consignado em termo aditivo, sob pena de se fazer necessária nova recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. É como voto, senhores diretores. Obrigado pelo seu voto, diretor José Rodrigues. Abro a palavra antes de coletar os votos dos demais, para caso o doutor Felipe queira se manifestar. Já também gostaria das suas falas quanto à manifestação da necessidade de ter um diretor relator, embora tenha uma afirmação do voto do diretor Rodrigues, mas depois ele manda para o diretor natural, né? Entendendo que o REID não classificaria o entendimento dessa presidência e colocou uma observação no chat, não classificaria em matéria de sorteio do relator, por não ser assunto de sessão regulatória, tampouco ele é um assunto de recurso. Enfim, para a época do início do processo, deixando claro que nós não tínhamos a decisão, que assim o fizemos, e aí sim o indicativo, se estivesse naquela temporalidade de encaminhamento para o parecer, que todos os pareceres temos feito em diretoria desde então, para não haver prejuízo de um processo tão importante para o Estado, mas sem risco de cumprir com a legalidade. De qualquer sorte, gostaria que o senhor pudesse falar conosco quanto aos princípios da legalidade e, a partir daí, também dar seguimento. O diretor Paulo talvez queira falar antes, ou pode ser? Presidente, eu Tranquilo. acho que existe uma confusão, na minha visão, com relação ao conceito desse contrato, né? O primeiro ponto que eu gostaria de salientar, de acordo com a Lei 685 de 2021, é que esse contrato não prevê cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse é um empreendimento que ocorre por conta e risco aí da autorizatária. Um outro ponto que se faz muito importante é que aí sim ensejaria a questão de revisão do plano de negócio seria se efetivamente a AGER tivesse que calcular uma tarifa, porque a tarifa seria a remuneração do serviço. Todavia, conforme previsão na mesma lei e no próprio decreto que regulamenta essa lei e no contrato de adesão, as tarifas dessa autorização são livres, ou seja, a agência não vai ter que calcular tarifa alguma, ao contrário do que a gente tem nos contratos de concessão comum. Então, eu gostaria de levantar essas questões. Com relação à diretoria, eu me recordo, porque esse tema, inicialmente, eu tratei aqui no âmbito da agência, eu encaminhei justamente à presidência, porque a gente não tinha ainda definido essa questão de onde é que ficaria lotada esse tema, né, com relação à ferrovia, tendo em vista que não haveria esse disciplinamento em decreto que veio posteriormente, aí, conforme citado pelo diretor José Rodrigues, muito bem lembrado que houve
mas só foi após essa decisão do colegiado aí que efetivamente a gente, ou seja, era uma matéria que de fato não haveria relatoria natural na minha visão, tendo em vista que esse fato só ocorreu posteriormente com a edição do decreto, né? Eu estou pegando alguns outros elementos aqui do próprio contrato de concessão e do próprio decreto 881 de 31 de março, que cita todas essas questões que eu falo aí com relação a essa modalidade. Então, eu não vejo prejuízo com relação ao mérito, e eu já tenho mais ou menos uma linha, tendo em vista que não tem que se falar em, na minha visão, pelo menos, data vênia, se falar em reequilíbrio de contrato, reprojeção de custo, tendo em vista que esse é por conta e risco da própria autorizatária, ou seja, o regulador ele só tem o papel de monitoramento dos preços, e nem se fala, nem se falando dos custos, porque isso aí, efetivamente, o que vai, esse processo de suspensão tributária aí, isso aí vai na realidade, possibilitar que a autorizatária consiga fazer com que esse importante empreendimento ele saia efetivamente do papel. E conforme previsão contratual, não existe nenhuma cláusula de reequilíbrio ou a favor do Estado, né, ou do usuário, quiçá. São considerações iniciais ainda, presidente. Eu estou pegando aqui para falar precisamente das cláusulas contratuais, eu estou procurando na rede o contrato de autorização. Perfeito. Doutor Felipe, caso deseje fazer algumas falas no sentido dos seus pareceres, fique muito à vontade. Primeiramente, presidente, acho que o importante é deixar claro que eu não vejo a necessidade de sorteio de relator nesse caso, porque não está previsto dentre as hipóteses do artigo 6º. Então, seria uma matéria interna da administração, no caso da AGER, deliberando por meio da DEC, mas sem necessidade de sorteio de relator. Esse é o primeiro ponto. Com questão ao entendimento da AGR, depois de uma... Como também o diretor José Rodrigues mencionou no voto dele, depois de uma maturação melhor, né, do entendimento da portaria ministerial, a gente entendeu que não seria necessário apresentar um novo plano de investimentos, uma vez que o projeto, a primeira fase de obras da Rumo, já está prevista nesse plano de investimentos, o que na verdade era uma mera redução de custos em razão do benefício fiscal. Então, não havendo um novo planejamento, uma nova implementação de obras, mas a mera execução daquilo que foi apresentado, não vejo a necessidade, né, de apresentar um novo plano de investimentos, e, por fim, não seria necessário, então, a formalização de um novo termo aditivo. Já seria possível, então, que a agência reconheça o projeto apresentado pela Rumo, e que, então, ela possa buscar junto ao Poder Federal esse benefício fiscal de PIS e COFINS. É importante manifestar que esse entendimento ficou atrelado ao trecho inicial, né, devidamente instruído na portaria apresentado. Mas, enfim, peço se os diretores já estão esclarecidos o suficiente para seguir o seu voto, ou caso também o doutor José queira fazer alguma tratativa, para a partir daí coletarmos o voto dos demais diretores. Perfeito. Doutor Paulo, o senhor como se manifesta em relação ao item 2 de nossa pauta? Presidente, eu tendo em vista o que prevê na Lei Complementar 685, no Decreto 881, e por se tratar de uma autorização, eu voto aí com a presidência, ou seja, pela aprovação aí do benefício fiscal e a edição da portaria, né? Não sei se é uma portaria ou uma resolução. Portaria. Isso, uma portaria pela aprovação aí desse benefício fiscal aí à concessionária Rumo, presidente, de acordo com as cláusulas contratuais e
e com as disposições que eu falei anteriormente. Perfeito. Doutor Noril, como é que o senhor manifesta o seu voto em relação ao item 2 de nossa pauta? Presidente, tendo em vista a manifestação do diretor Paulo, que era, na verdade, à época, o diretor da ferrovia, não... na verdade, faltava só uma definição, e aí acabou alterando. E como eu também já conversei com o Tiago a respeito da competência dessa declaração, que a gente já acha e entende que é exclusivamente da SRE, que é dos estudos econômicos, que não haveria necessidade de passar por nós aqui da diretoria diretamente ligada à área, e de acordo também com o parecer do Dr. Felipe, eu voto com o senhor também, pela expedição da portaria, presidente. Ok, obrigado pela expressão de voto. Então, também ficará no resumo da nossa ata, no extrato, que por maioria, né? Por maioria, e o voto do diretor José também estará adicionado. O doutor José, eu acho que já mandou. Caso não tenha mandado, gentileza, providenciar o envio do seu voto. Senhores, são 11h37 e nós temos vários pontos de pauta. Era presumível que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, eu agradeço a todos pelo esforço de fazer a reunião, que é um pedido do Dr. José Rodrigues, e gostaria de tratar a continuidade dela. Nós temos que agendar uma continuidade de reunião. Abro a palavra aos senhores para ver se podemos, porque nossa agenda essa semana está bastante corrida, mas ao mesmo tempo, se julgarmos possível, nós já deixar agendado como decisão da DEC, né? É uma continuidade. Eu vou pedir só que nosso chefe de gabinete possa projetar as reuniões e cada um vá vendo se tem as suas agendas, né? Foi um pouco difícil fazermos essa. E aí eu queria submeter aos senhores, como já fizemos em algumas reuniões no passado, eventualmente encerrar essa nossa reunião e programar uma nova reunião contendo todos os itens, se assim os senhores concordarem. Está em tela a nossa pauta, dia 7 está em branco, mas é feriado, né? Então, vendo que está um pouco tomada. Olhando a agenda assim um pouco tomada, eu viria na semana que vem um dia mais adequado, se puder pular, mas também estou aberto a falas. E aí nós temos tanto segunda tarde, que é dia 12, como dia 16 pela manhã, que é uma sexta-feira. Fico aberto a ouvi-los para ver se está de acordo esse encaminhamento, e aí a gente poderia usar um desses espaços, sem prejuízo de olhar se não tem uma administrativa antes, senhora Leia. No dia 13... Eu só queria acrescentar uma questão com relação às datas, para lembrar que nessa semana a gente começa o curso da ABAR, que dia 9, dia 16, dia 23, dia 30, dia 7 de outubro, dia 14 de outubro e dia 28 de outubro. Então, seria bom que não tivesse reuniões nessas datas para possibilitar que a gente participe do curso de forma integral, sem prejudicar a presença nas aulas. Haroldo, aproveitando a observação muito bem feita do Dr. Felipe, é um curso do Regulatory Delivery, né, doutor, que começa. Então, nós temos que colocar na agenda aqui sim, porque todos os diretores estão envolvidos. Isso. E até pediria para o Haroldo não esquecer se ele já correu o termo de compromisso para todos os participantes de não faltar, reavendo as datas e horário, e o compromisso de não faltar, porque nós elegemos eles, né, de comum acordo na DEC, é um investimento de alta capacitação, então não esquece de pegar esse termo de compromisso. Começaria dia 9, começa, né? Eu agradeço essa observação e já peço para a senhora Leia colocar todos os diretores e pegando com o Haroldo todos os convidados, né, pela presidência, eleitos pela diretoria, perdão, não pela presidência, porque fizemos uma reunião de eleição para equilíbrio, né, e proporcionar esse ganho de capacidade regulatória para todos os membros da GER de forma isonômica, né. Então, eu vou pedir que coloque, mas aí também gostaria de destacar que na outra semana, dia 13 e 14, nós estamos no evento da CGU, o NOPS, que é onde nós fomos convidados em destaque para apresentarmos, quando tem aquele fundo azul maior, é porque eu, o Tiago e o Jossi, que estamos indo, nesse momento, levando o Tiago, que é da nossa comissão aprovada nessa DEC, a reunião de autoavaliação, né, para ele começar entendendo os requisitos, se envolvendo, e também o Dr. Jossi, que tem encaminhado grandes situações de continuidade, ele é o representante aqui na GER,
para tratar junto à CGU Nopes. Começou com o Paulo da NGR, mas dentro da distribuição de tarefas, a pedido do próprio Paulo, o Jossi está como representante local. Então, mas sem prejuízo na nossa decisão, pode falar, doutor José. Podemos ler uma data, 16 ou 12. 12 tem eu acho. Uhum. Presidente, Fica à vontade. em atendimento ao encaminhamento feito pelo senhor, né, da necessidade da gente encerrar essa reunião, até para publicar a ata, né, publicar a portaria que foi aprovada, a minha sugestão de encaminhamento é que a gente encerre a reunião, né, na data de hoje, e aí a gente dialoga através do WhatsApp lá sobre a melhor data para a gente se organizar, considerando que o senhor fez um encaminhamento que não será a continuidade dessa reunião, né, e sim a convocação de uma nova, e aí a gente poderia encerrar por aqui. Essa é a minha sugestão de encaminhamento. Agradeço grandemente a sua gentileza e o senhor que tem mais itens, né, e tem essa necessidade solicitada, e também manifesto que dia 15 nós temos uma deliberativa ordinária, eventualmente nós podemos também tratar por colocar os itens, né, já para transferir, né, para o dia 15, que essa já está de lei, né, nosso calendário. O diretor Paulo acho que manifestou, veja no chat se tem alguma escrita. Paulo sugere dia 9 à tarde, vamos dar uma verificada. 9 à tarde é uma quinta ou sexta? Quinta, né? Numa sexta. O que nós temos ali? Essa reunião eu tenho, mas posso mudar no dia 9 à tarde, se houver concordância. Não vejo problema. Também podemos ir na linha, para ir gente vendo fora no chat entre todos os diretores e a gente, de forma conjunta, retirar de pauta de todos os diretores, só vendo, né, se já colocamos na pauta da próxima reunião, que pode ser extraordinária ou ordinária. Tanto poderíamos decidir pela ordinária do dia 16 ou essa sugerida pelo diretor Paulo na sexta tarde, que eu concordo da minha parte em readequar uma agenda que eu tenho, né, juntando com a de manhã daí. Vou passar a perquirir. Doutor José, de acordo com o dia 9 à tarde? De acordo, presidente. Doutor Noril, de acordo com o dia 9 à tarde? De acordo, presidente. Mas vai estabelecer um horário aí, né? Isso. Que horário que sugerimos aí? Das 2 às 4h30 seria bom para mim. Das 14 até as 16h30. De acordo, doutor José? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Paulo, de acordo? De acordo, presidente, porque daí a gente já avança aí, tem muitos itens, Isso. né? Que senão fica, Isso. às vezes não dá, já fica para outra ordinária. Perfeito. Vai ser uma extraordinária deliberativa, tá? Isso. Então, a reunião já tem o número, né? Uma extraordinária, ela é o número, vai ser a 13ª extraordinária. E aí, com os mesmos itens da pauta, vão escrever essa decisão ali, tá, senhores? E aí eu vou pedir que a Leia leia o parágrafozinho que vão fazer para ver se todo mundo concorda com a decisão, porque vai ser uma decisão da DEC que nós vamos suplementar em conjunto um itemzinho que obrigava a fazer sugere na nossa resolução, né, a indicação para o dia seguinte. Mas vamos, como a decisão da DEC, se entende que há entendimento que, de comum acordo, faça essa decisão, né, de retomar no dia 9. E agradeço novamente, porque temos demandas, isso é sinal de crescimento e amadurecimento, né, das mais variadas formas. Então, só escrever um textinho, a diretoria, pode ser o item 3 da pauta, da ata, né, ou assim mesmo, a diretoria executiva, colegiada, decide por remarcar a próxima reunião, ou a 13ª reunião extraordinária, né, com os itens de pauta abaixo, né, faltantes. Presidente, eu quero sugerir ao senhor, eu acho que poderia ser da seguinte maneira: a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide encerrar a 12ª reunião, né, publicar a ata
desta reunião, né, com os extratos, e convocar a 13ª para o dia 9. Tá? Perfeito, bem adequado. Bem adequado. Pode ir corrigindo a escrita? Eu acho que o melhor, presidente, porque se eu encaminhar um processo amanhã, por exemplo, ele poderia entrar na ata, na próxima reunião. Ele vai Sim. observar as 48 horas. Sim. Perfeito. Item B. Encerrar uma decisão. Por remarcar, publicar, sim, em Diário Oficial. A decisão da 10ª, né? E aí o item C, remarcar a 13ª reunião com os itens de... por remarcar a 13ª reunião para o dia 19. Dia 9, presidente. Isso, 9 às 14, já vão botar horário também, doutor. 13ª reunião extraordinária. Às 14, das 14 às 16h30. Pode apagar o restante, horas, com os itens abaixo e outros dentro da temporalidade, né? Com os itens previsto na resolução. de pauta restante, ou abaixo, está certo? De pauta, e outros que forem tramitados para o gabinete dentro da temporalidade. E aí já sempre, como sempre, né, 2 dias antes, né, o gabinete faz o envio. Só peço a gentileza de até ir pelas 16 horas, né, vão estabelecer um horário de 2 dias antes de sexta-feira, se tiver algum tema, mandar para que ela tenha tempo de organizar bem a pauta. De que dia? 2 dias antes. De amanhã, então, senhores, tá? Gabinete até as 16 horas. Fica bem com esse texto em tela? A diretoria executiva colegiada por unanimidade decide encerrar a 12ª reunião extraordinária da DEC, em seguida publicar em Diário Oficial a decisão da 12ª reunião extraordinária da DEC e agendar a 13ª reunião extraordinária da DEC no dia 9 de setembro, das 14 às 16h30, com os itens abaixo e outros que forem tramitados para o gabinete até às 16 horas do dia 6 de setembro de 2022. De acordo, senhores? Começo pelo doutor José. De acordo, doutor José? De acordo, presidente. De acordo, diretor Paulo? Só essa questão do horário, presidente, que eu não estou muito de acordo, não. Pode fazer a sugestão, diretor. Não, meu até o final do expediente, porque às vezes acontece uma coisa de última hora. Esse dia eu tramitei um processo, era 20 horas, aí, porque não deu, eu tinha que fazer, dependendo da relevância da matéria. Sim, a Leia sempre faz um esforço. Não é problema. Não é que eu quero colocar, mas se surgir, né, entendeu? E aí a gente vai ter um feriado, eu acho que até o dia 6. Me ajuda no horário, isso. Até às 18, sem problema. Perfeito. Do dia 6 de setembro de 2022. É que nós temos horário para externo e horário para interno, né? Por isso que tá bom. Sem problema. Que aquela meia hora dá tempo de tramitar e qualquer coisa mais à noite, não há problema. Vamos judiar um pouquinho da chefe de gabinete, mas eu entendo sim que é adequado sua fala, diretor Paulo, e ela está do meu lado, a Leia concorda, tá? Beleza? Com devido ajuste, doutor Noril, de acordo? De acordo, presidente. Perfeito, essa presidência também está de acordo, agradece a presença de todos, em seguida passa a ata para aprovação e desejo um excelente dia de trabalho para todos. Um excelente dia, presidente. Até Bom mais. dia, Até mais, bom trabalho dia, a todos. Boa semana a todos. Bom trabalho.